Pastor, o que a Bíblia nos ensina a respeito da ressurreição? Existem vários textos maravilhosos da Bíblia que tratam do assunto. Eu pessoalmente gosto muito do que Cristo diz na sua oração sumo sacerdotal, que foi registrada no Evangelho de João, capítulo 17, e o verso 24. Aqui ele diz: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me desse, para que vejam a minha glória que me conferisse, porque me amaste antes da fundação do mundo. Nesse texto, Jesus deixa bem claro o seu desejo, que ele quer ter os seus resgatados, remidos com ele. E lógico, nós sabemos que muitos passaram pela sepultura, ou estão na sepultura. Consequentemente, a única forma de resgatá-los é através da ressurreição. E você vai encontrar um texto muito interessante. Em João, o capítulo 6 e o verso 39. Jesus outra vez expressa a sua vontade, dizendo: E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. E é interessante que nesse capítulo, várias vezes é repetida a mesma expressão. O final do verso 40 também diz: E eu o ressuscitarei no último dia. O final do 44, e eu o ressuscitarei no último dia. E nós vemos também no final do verso 54, e eu o ressuscitarei no último dia. O fato de Jesus repetir várias vezes essa expressão é sinônimo de que esta é uma verdade muito importante. Os mortos hão de sair da sepultura. E o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 15, ele fala a esse respeito também. 1 Coríntios 15, os versos 16 a 18, dizem: Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormirem em Cristo pereceram. É interessante que se os mortos não ressuscitam, Cristo não ressuscitou e os que dormiram pereceram. Se existisse a imortalidade natural da alma tão ensinada dentro do cristianismo, Paulo jamais poderia ter dito que aqueles que não ressuscitam estariam perdidos, porque já estariam no paraíso com Deus, os santos. E posteriormente, nesse mesmo capítulo, os versos 51 em diante acrescentam: Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Essa mesma verdade é repetida também na primeira epístola aos Tessalonicenses, do capítulo 4, a verdade gloriosa da ressurreição dos mortos. E em Apocalipse, o capítulo 20, é feita a distinção de que os justos mortos ressuscitarão por ocasião da segunda vinda de Cristo. Passam-se 1000 anos, ou seja, o milênio, e após esse período ressuscitam os ímpios para o castigo eterno. Portanto, essa é uma gloriosa verdade que encontramos na Palavra de Deus. Agora, pastor, se o próprio Cristo apresentou essa doutrina e ela também é esboçada pelos apóstolos, por que essa verdade foi perdida de vista pelo cristianismo? No processo de aculturalização do cristianismo, ou seja, da paganização do cristianismo, uma das teorias gregas que se infiltrou no cristianismo foi a ideia da imortalidade natural da alma. Talvez a mais importante expressão dessa teoria aparece na obra de Dante Alighieri, A Divina Comédia, que tem uma seção sobre o paraíso, outra sobre o purgatório e a terceira sobre o inferno. Em realidade, entrou dentro do cristianismo a ideia de que a pessoa, quando morre, ou vai para o inferno ou vai para o céu, e se for mais ou menos, fica no purgatório.